Quando você chegou até aqui, algo dentro de você já estava pedindo silêncio, alívio e um novo começo. Então respire devagar, sem pressa, como quem solta o peso do dia pelas mãos. Há noites em que a mente tenta resolver tudo de uma vez, mas hoje é diferente. Hoje você só precisa permitir. Permitir que o corpo desacelere, permitir que o coração volte ao seu ritmo natural, permitir que a energia certa trabalhe por você, mesmo quando você não estiver consciente disso. E se esta atmosfera te fizer bem, de um jeito simples e leve, já deixa seu like agora sem quebrar o seu relaxamento. Se inscreve para continuar recebendo essas noites guiadas e escreve nos comentários uma palavra que represente o que você quer transmutar hoje. Porque quando você nomeia o que sente, você começa a transformar o que vive. Daqui a pouco a tela vai ficar escura, e isso é intencional, porque o escuro ajuda a mente a desistir de vigiar o mundo. A escuridão vira um abraço calmo para os olhos. Mesmo que você durma agora, tudo continua agindo. Existe um movimento silencioso que acontece quando você solta o controle, como se a vida tivesse um jeito próprio de reorganizar gavetas internas, alinhar pensamentos, recolocar emoções no lugar e abrir espaço para o novo. Agora imagine que acima de você, bem acima do seu teto, existe um campo de energia vivo, como um céu interior que responde ao que você sente. Nesse campo, a chama violeta se acende com suavidade, não como fogo que queima, mas como luz que purifica. Ela toca o que já cumpriu seu ciclo, tudo aquilo que foi útil por um tempo, e agora só ocupa espaço. Preocupações repetidas, medos antigos, hábitos que te drenam, crenças de escassez que foram herdadas, pensamentos que dizem que é difícil, que demora, que falta. A chama violeta não briga com nada disso. Ela apenas transmuta, como quem muda a frequência de uma história, como quem pega um metal pesado e o transforma em algo leve. Sinta essa vibração começando no alto da cabeça e descendo, como uma onda morna, alinhando mente e coração. E enquanto isso acontece, você pode escolher um mantra simples, sem esforço, apenas para direcionar a energia, como quem aponta uma bússola para o norte. Repita por dentro, com naturalidade: eu solto o que não serve mais. Eu permito o novo. Eu mereço prosperar em paz. Não é sobre forçar, é sobre permitir que sua vibração pare de lutar contra o bem que quer chegar. Existe um portal sutil que se abre quando você descansa de verdade. Não é um portal de fantasia, é um portal de coerência interna. Quando seu corpo relaxa, sua mente desacelera e seu coração deixa de se defender, você volta a emitir um sinal mais claro. E a lei da atração, no sentido mais prático, responde a esse sinal. Você não atrai aquilo que você implora com ansiedade. Você atrai aquilo que combina com o estado que você sustenta. Por isso, esta noite não é para você correr atrás. É para você ajustar a vibração e deixar o caminho ficar mais leve. Agora leve sua atenção para a sua vida financeira, com carinho, sem culpa e sem tensão. Imagine o dinheiro como uma energia de circulação, uma corrente que gosta de caminhos abertos. E onde a corrente encontra bloqueios, ela para, acumula pressão, vira medo. Então peça de um jeito calmo, que a chama violeta transmute os bloqueios financeiros que não são mais seus. Transmute promessas internas de sofrimento, transmute a ideia de que prosperidade vem com peso,
Transmute a crença de que você precisa se esgotar para merecer. Deixe essa luz tocar contratos invisíveis de escassez, dívidas emocionais, autossabotagens silenciosas e tudo o que faz você se encolher quando deveria se expandir. E enquanto você respira, imagine oportunidades se alinhando como peças que finalmente encontram seu encaixe. Imagine portas se abrindo com naturalidade, convites chegando no tempo certo, ideias clareando, decisões ficando simples, a prosperidade virando consequência de uma mente tranquila. Você não precisa enxergar o caminho inteiro agora. Você só precisa descansar e permitir que sua energia volte para um lugar de confiança. A vibração da abundância é serena. Ela não grita, ela não corre, ela não implora. Ela sabe. Sinta seus ombros mais pesados, não de preocupação, mas de relaxamento. Sinta o maxilar soltando. Sinta o peito respirando sem pressa. E deixe a chama violeta continuar trabalhando como uma inteligência amorosa, limpando o que já cumpriu seu ciclo, abrindo espaço para riqueza, abundância e prosperidade entrarem sem conflito, sem ruído, sem ansiedade. Você está seguro para descansar. Você está pronto para permitir. A chama violeta continua ali, como um campo vivo ao redor de você. E quanto mais você não tenta controlar, mais ela se organiza com precisão. Existe uma inteligência silenciosa por trás do descanso. Não é apenas o corpo recuperando energia, é a sua vibração recalibrando. E quando a vibração recalibra, o que estava confuso começa a se alinhar, como se a vida encontrasse uma rota mais simples para te alcançar. Respire mais uma vez, sentindo o ar entrar com calma e sair ainda mais lento. Agora imagine que essa luz violeta se espalha pelo ambiente, tocando o quarto, o espaço, o ar, como se criasse um casulo de proteção. É como se você estivesse dentro de um templo discreto, onde nada te exige respostas. E nesse templo, você pode entregar aquilo que ficou pendente sem precisar resolver. A energia entende o que você não consegue explicar. Há ciclos que terminam em silêncio. Pessoas, situações, expectativas, promessas que você fez para agradar, tentativas de provar valor, comparações que te drenaram. Tudo isso pode ter sido parte do caminho, mas se já cumpriu seu papel, não precisa continuar. A chama violeta não apaga a sua história, ela só retira a carga. Ela pega a memória e tira o peso. Ela pega a experiência e devolve a lição em forma de paz. E enquanto isso acontece, como se a noite abrisse um portal delicado, você começa a entrar em uma faixa vibracional mais leve. Pense nesse portal como uma mudança de estação dentro de você. A mente para de ser tempestade e vira céu. O coração para de se defender e volta a sentir. E quando essa mudança acontece, algo muito importante se abre. Você volta a confiar. Confiar não como quem finge que está tudo bem, mas como quem reconhece que existe um fluxo maior e que você pode se apoiar nele. Agora leve sua atenção para o dinheiro, mas de um jeito novo. Não como um problema, e sim como uma energia que responde ao seu estado interno. Quando você está em tensão, você se fecha. Quando você está em medo, você contrai. Quando você está em culpa, você bloqueia. E quando você descansa, você abre espaço. É por isso que a prosperidade tem tanto a ver com o seu sistema emocional quanto com suas ações. A lei da atração, quando você olha com maturidade, é a lei do ajuste. Você se ajusta por dentro
e o fora começa a responder com novas possibilidades. Então, permita que a chama violeta toque agora qualquer pensamento de escassez que ficou grudado em você. Aquela sensação de que falta, de que não dá, de que é tarde demais, de que você sempre chega depois. Deixe essa luz dissolver essa programação, como se ela limpasse uma tinta antiga de um vidro, e por trás aparecesse uma visão mais clara. A visão de que você pode prosperar com tranquilidade. A visão de que você pode ganhar mais sem perder a sua paz. A visão de que você pode receber sem se sentir culpado. Repita mentalmente, com suavidade, como quem adormece dentro de uma afirmação. Eu permito que o dinheiro circule com facilidade. Eu permito que oportunidades cheguem de forma natural. Eu permito que minha mente se acalme e que minhas decisões fiquem mais claras. Eu permito que a prosperidade se aproxime sem conflito. Essas palavras não são para convencer ninguém, são para treinar seu campo. São mantras que informam ao seu corpo que não há perigo em receber. Agora imagine uma cena simples, como se fosse um filme calmo. Você acorda em um dia comum e tudo está um pouco mais leve. Seu corpo está mais descansado, sua mente mais clara. Você olha para o seu celular e encontra uma mensagem positiva. Pode ser um retorno, uma confirmação, um convite, uma oportunidade. Você sente um alívio no peito, como se dissesse por dentro: eu sabia que algo ia se ajustar. E essa sensação de alívio é uma assinatura vibracional. É como se você dissesse ao universo: é assim que eu quero viver, em paz, em fluxo, em confiança. E então, dentro desse mesmo filme, você faz escolhas melhores. Não porque alguém mandou, mas porque a ansiedade não está gritando. Você organiza uma coisa, resolve outra com tranquilidade, conversa com alguém sem se sentir pressionado, diz não para o que te drena, diz sim para o que te fortalece. E a prosperidade começa a aparecer também como consequência dessas escolhas. Porque riqueza não é só dinheiro entrando. Riqueza é energia disponível. Riqueza é tempo. Riqueza é saúde emocional. Riqueza é clareza. E tudo isso está sendo restaurado enquanto você descansa. Agora sinta a chama violeta descendo pelo seu peito e tocando o coração. Tudo o que já cumpriu seu ciclo no campo emocional pode ir embora também. Mágoas antigas, arrependimentos repetidos, culpas que você carrega há anos, promessas que você fez em momentos de dor, histórias que você revive na cabeça como se pudesse mudar o passado. Você não precisa mais disso. Isso já cumpriu seu papel. E se a lição foi aprendida, o peso pode ser liberado. Imagine essa transmutação como uma brisa morna varrendo uma casa por dentro. Ela entra nos cantos onde você nunca olha, ela abre janelas internas, ela leva embora a poeira antiga. E no lugar, ela deixa espaço. Espaço para alegria simples. Espaço para a fé no seu caminho. Espaço para novos resultados. Espaço para dinheiro circular. Espaço para a abundância te encontrar sem resistência. E se você sentir sono chegando, deixe. O sono é um sinal de que o corpo está aceitando. É um sinal de que você está permitindo. Não lute para acompanhar tudo. Apenas permaneça nessa vibração. Porque mesmo quando a mente dorme, a energia continua trabalhando. Mesmo quando você apaga, o seu campo continua reorganizando. E cada vez que você solta, você dá um comando silencioso ao universo. Eu confio no fluxo.
A sensação de calma começa a ocupar mais espaço do que os pensamentos. E isso é importante, porque quando a calma cresce, ela vira uma base. Uma base que sustenta você por dentro, mesmo que o mundo lá fora ainda esteja em movimento. Esta noite não precisa ter pressa, nem metas, nem esforço. Ela só precisa ser um lugar onde você se sente seguro o bastante para soltar o que já cumpriu seu ciclo. Agora imagine que a chama violeta não é apenas uma luz ao redor, mas um ritmo. Como se fosse uma vibração inteligente que pulsa em ondas suaves. E cada onda alcança uma camada diferente. Primeiro o corpo, depois a mente, depois o coração, depois o campo energético que você carrega sem perceber. Cada onda é como um comando de limpeza, mas uma limpeza amorosa, sem agressividade, sem empurrar nada para fora. Ela apenas eleva a frequência do que estava pesado, até que não consiga mais ficar ali. E há algo que você pode fazer agora, de um jeito muito simples para ajudar esse processo. Escolher o que você deseja encerrar, não como quem revive a dor, mas como quem fecha uma porta com respeito. Você pode pensar em uma preocupação que se repetiu hoje, uma conversa que ficou ecoando, uma pressão financeira, uma sensação de que você precisa dar conta de tudo. Pegue apenas uma coisa, só uma, e coloque mentalmente diante de você, como se estivesse segurando um objeto. Não precisa ter forma exata. Só sinta que está na sua frente. Agora observe esse objeto por um instante e diga, dentro de você, com firmeza tranquila: você já cumpriu seu ciclo. Você me ensinou o que tinha que ensinar. Eu não preciso mais carregar você. E então imagine a chama violeta envolvendo esse objeto, dissolvendo suas bordas, transformando sua densidade em luz. Ele não explode, não some de maneira brusca. Ele se transmuta lentamente, até virar um brilho leve, quase transparente, e então se integra ao ar, como se deixasse de ter importância. Esse gesto é poderoso porque ele comunica ao seu inconsciente que você está no comando do seu campo interno. E quando você assume esse comando com serenidade, você deixa de ser refém do que sente. Você começa a ser um canal para cura, para clareza, para prosperidade, para paz. Agora traga esse mesmo processo para a minha área financeira, de um jeito muito gentil. Porque às vezes a sua vida financeira não pesa apenas pelas contas ou pelos números, mas pelo significado emocional que você atribuiu a eles. Talvez você aprendeu em algum momento que dinheiro é medo, que dinheiro é cobrança, que dinheiro é briga, que dinheiro é ausência, que dinheiro é humilhação. E se você aprendeu isso, seu sistema nervoso pode reagir ao dinheiro como se ele fosse uma ameaça. Então você se fecha, você trava, você se confunde. Hoje, enquanto você descansa, a chama violeta toca justamente esse ponto. Ela transmuta o medo associado ao dinheiro. Imagine agora um portal se abrindo no seu peito. Um portal suave que não assusta, apenas libera. Esse portal é como uma passagem para uma nova relação com a abundância. Uma relação em que prosperidade não significa peso, e sim liberdade. Uma relação em que riqueza é segurança interna e não motivo de tensão. Uma relação em que você pode receber com gratidão e administrar com calma. E dentro desse portal, você coloca um novo código vibracional, como se fosse um mantra que instala uma nova programação. Eu posso prosperar em paz. Eu posso receber com tranquilidade.
Eu posso crescer sem me perder. Eu posso enriquecer sem culpa. Eu posso viver com abundância e equilíbrio. Sinta essas palavras descendo para o corpo. Não é para você acreditar com força, é para você permitir que o corpo experimente a ideia. Porque o corpo aprende por sensação. E agora, a sensação que você está treinando é a sensação de segurança. E segurança é uma frequência que atrai oportunidades. Pessoas percebem quando você está estável. O mundo responde quando você está coerente. Agora imagine a energia ao seu redor como um campo magnético. E esse campo magnético tem uma assinatura, como se fosse uma música. Quando você está ansioso, a música é tremida. Quando você está calmo, a música é firme e suave. Que o universo, no sentido das coincidências e dos encaixes, responde a essa música. Por isso, nesta noite, você está afinando o seu campo para a música da prosperidade serena. Pense em manifestação, não como um desejo desesperado, mas como um alinhamento. Você não manifesta quando quer com desespero. Você manifesta quando se torna compatível. E compatibilidade é uma escolha interna. Compatibilidade é relaxar. Compatibilidade é agradecer antes de ver. Compatibilidade é agir quando é hora e descansar quando é hora. Compatibilidade é confiar no tempo certo. Agora, deixe a chama violeta tocar também as suas palavras internas, porque muitas vezes o que te prende é o que você repete por dentro sem perceber. Frases como "eu nunca consigo", "eu sempre me atraso", "comigo não dá certo", "eu não mereço", "eu não sei". Essas frases podem ter servido como proteção em algum momento, mas hoje elas já cumpriram seu ciclo. Então imagine essas frases como pequenas letras flutuando no ar, e a chama violeta passando por elas e transformando cada letra em uma nova afirmação. Onde havia "eu não posso", nasce "eu permito". Onde havia "eu tenho medo", nasce "eu confio". Onde havia falta, nasce fluxo. Onde havia dúvida, nasce clareza. Agora sinta seu corpo mais pesado, como se estivesse afundando em segurança na cama. O peso bom do descanso. O peso de quem não precisa mais sustentar o mundo. E se você quiser, escolha um mantra curto para repetir até o sono chegar. Algo tão simples que não exige esforço. Está tudo se ajustando. Está tudo se reorganizando. Eu descanso e a vida trabalha. E enquanto você repete isso, imagine uma chuva violeta delicada caindo sobre você, como partículas de luz, dissolvendo o que é antigo, levando embora o que já cumpriu seu ciclo e deixando no lugar uma sensação de espaço. E nesse espaço, a abundância encontra caminho, a riqueza encontra lugar, a prosperidade encontra estrutura. Porque quando você abre espaço, o novo não precisa brigar para entrar. Quanto mais você entra nesse ritmo, mais o corpo entende que não precisa vigiar. E quando o corpo para de vigiar, ele começa a reparar. A reparação acontece no silêncio, nas pausas, no intervalo entre um pensamento e outro. E é aí que a chama violeta trabalha com mais profundidade, alcançando aquilo que você não lembra direito, mas que ainda pesa, alcançando aquilo que você normalizou, mas que já deveria ter ido embora. Agora imagine que existe um centro dentro de você, como um núcleo de energia no meio do peito, um lugar onde suas experiências se juntam e viram crenças. Esse núcleo, às vezes, fica carregado por repetições. Repetição de medo,
repetição de esforço, repetição de pressa, repetição de autocrítica. E quando isso se repete, você vive como se estivesse sempre atrasado, sempre devendo, sempre tentando alcançar algo que foge. Hoje, esse núcleo está sendo reprogramado. A chama violeta toca esse centro e começa a transmutar o padrão de viver em tensão. Sinta como se um calor suave se abrisse no peito, como se algo dissesse: você pode desacelerar, e mesmo assim vai dar certo. Essa frase é simples, mas é um portal, porque o velho padrão acredita que desacelerar é perigo, que descansar é perder, que soltar é fracassar. O novo padrão entende que descansar é estratégia, é inteligência, é alinhamento com o fluxo. Agora, leve sua atenção para a sua mente e perceba como os pensamentos aparecem. Eles vêm, tentam contar histórias, tentam prever problemas, e você não precisa combater. Só observe como quem assiste a nuvens passando. Cada vez que um pensamento puxar você para fora da calma, você volta com suavidade, como se voltasse para casa. E a casa, esta noite, é a vibração violeta trabalhando por você. Existe uma forma de usar a lei da atração com maturidade. Não é negar o que você sente, é elevar o que você emite. Você pode reconhecer que houve desafios, que houve medo, que houve aperto financeiro, que houve frustrações, e ainda assim, escolher agora emitir um sinal diferente. O sinal de quem está pronto para um ciclo novo, um ciclo de mais estabilidade, mais prosperidade, mais paz. Imagine que à sua frente há duas estradas energéticas. A primeira é a estrada antiga, onde você tenta controlar tudo, se cobra demais, carrega o mundo nas costas e no final do dia ainda acha que não foi suficiente. A segunda estrada é uma estrada nova, onde você faz o que precisa ser feito com clareza, mas sem se destruir, onde você se organiza com leveza, onde você aprende a receber ajuda, onde você não confunde esforço com valor. Agora, sem pressa, escolha a estrada nova. Apenas escolha e sinta o corpo aceitando essa decisão. E para selar essa escolha, você pode usar um mantra mais profundo, como se estivesse gravando uma nova rota no seu campo. Eu encerro ciclos com paz. Eu libero o que não me pertence. Eu aceito prosperidade com serenidade. Eu permito que a vida me surpreenda positivamente. Repita do seu jeito, com suas palavras, mas mantendo esse sentido. Liberar, permitir, receber. Agora, a chama violeta começa a tocar uma camada importante, a camada das promessas internas. Promessas que você fez em momentos de dor, como eu nunca mais vou depender de ninguém, eu tenho que dar conta sozinho, eu não posso falhar, eu não posso relaxar. Essas promessas podem ter parecido força na época, mas hoje elas viram peso. Então, permita que a chama violeta transmute essas promessas em algo mais saudável. Onde havia eu tenho que fazer sozinho, nasce eu posso ser apoiado. Onde havia eu não posso falhar, nasce eu posso aprender. Onde havia eu não posso relaxar, nasce eu posso descansar e ainda assim prosperar. Essa mudança é profunda, porque muitas vezes a sua relação com abundância e riqueza é sabotada por uma crença escondida. Se eu prosperar, vou ter mais cobrança, mais expectativa, mais responsabilidade. Então, o seu sistema tenta te manter pequeno para te manter seguro. Hoje você está dizendo ao seu sistema: é seguro crescer,
É seguro prosperar. É seguro receber mais. Eu sei administrar isso com calma. Eu sei me manter em paz. Agora, imagine que a abundância é como água limpa e morna. Ela não machuca, ela nutre. Ela chega onde há espaço. Então, enquanto a chama violeta limpa o que é antigo, a abundância começa a preencher as áreas vazias com uma sensação de suporte. E essa sensação de suporte é a base da prosperidade. Porque quando você sente suporte, você toma decisões melhores. Você escolhe melhor. Você cria melhor. Você negocia melhor. Você enxerga melhor. Traga à mente com delicadeza uma situação financeira que te preocupa, apenas por um segundo, sem entrar no drama. Imagine essa situação como um nó. E agora veja a chama violeta tocando esse nó, não puxando, não forçando, apenas aquecendo. E com o calor da vibração, o nó começa a ceder. E quando ele cede, surgem alternativas, soluções que antes você não via, pessoas que antes você não lembrava, ideias que antes estavam escondidas. É assim que o campo funciona. A ansiedade estreita, a calma amplia. Agora, como se um portal de manifestação se abrisse acima da sua cabeça, veja descer uma luz suave, misturada com violeta e dourado, tocando seu corpo e ativando um novo estado. O estado de confiança, o estado de merecimento, o estado de receptividade. E dentro desse estado, você não pede riqueza como quem implora. Você permite riqueza como quem sabe. Você permite abundância como quem está pronto. Você permite prosperidade como quem se alinha. Deixe o sono se aproximar. Se os olhos quiserem fechar, feche. Se o corpo quiser se entregar mais, entregue. Você não precisa acompanhar tudo. A energia entende. A chama violeta entende. E a vida continua agindo por você, ajustando o que precisa, transmutando o que já cumpriu seu ciclo, abrindo caminho para um novo fluxo. Agora a noite começa a ficar mais profunda dentro de você, como se o silêncio se transformasse em um lugar real. E nesse lugar, a chama violeta não é apenas uma ideia, ela vira presença. Presença que envolve, aquece, organiza, limpa. Presença que não exige que você seja perfeito, só exige que você permita. Sinta que existe um ritmo natural entre o que você solta e o que chega. Quando você solta, abre espaço. Quando abre espaço, o novo encontra lugar. E muitas vezes você não recebeu antes não porque não merecia, mas porque estava cheio. Cheio de preocupações, cheio de medo, cheio de histórias repetidas, cheio de um modo de viver que já cumpriu seu ciclo. Hoje você está esvaziando o que não serve mais, para que a abundância entre como consequência. Imagine agora que você está atravessando um portal interno, como se a sua consciência estivesse caminhando por uma passagem de luz. Do outro lado, existe uma versão sua que não vive na urgência, uma versão sua que se sente apoiado, uma versão sua que confia no tempo certo. Essa versão sua não é distante, ela já existe, ela só estava abafada pelo barulho. E esta noite é o momento em que você se aproxima dela. Enquanto você descansa, deixe a chama violeta tocar a raiz do cansaço. Porque cansaço não é só corpo. Cansaço é mente saturada. Cansaço é emoção guardada. Cansaço é ter que ser forte o tempo todo. Então permita que essa vibração transmute a ideia de que você precisa aguentar tudo. Você não precisa aguentar tudo. Você pode soltar,
Você pode se apoiar. Você pode ser cuidado também. E agora, com calma, traga a energia da prosperidade para o centro do seu corpo, como se ela fosse um sol discreto no ventre, um sol que aquece sem queimar. A prosperidade verdadeira começa ali, na sensação de segurança. Quando você se sente seguro, você para de tomar decisões por medo. Você para de correr atrás de migalhas. Você começa a perceber valor. E quando você percebe valor, você atrai valor. A lei da atração nesse ponto é simples. O que você sustenta internamente vira o tipo de realidade que você aceita. Se por dentro você se acostumou com pouco, você rejeita o muito sem perceber. Se por dentro você se acostumou com tensão, você desconfia da facilidade. Então esta noite você está treinando o seu sistema para aceitar facilidade, para aceitar fluxo, para aceitar abundância como algo natural. Imagine agora que a chama violeta entra no seu campo financeiro como se entrasse em uma sala onde você guarda arquivos. Esses arquivos têm nomes: escassez, medo de faltar, pressa, dívida emocional, sensação de estar atrasado, necessidade de provar valor, culpa por querer mais. E um por um esses arquivos são transmutados, não apagados com violência, mas transformados em novas pastas com novos nomes: confiança, fluxo, estabilidade, merecimento, clareza, organização, prosperidade. E enquanto isso acontece, você pode repetir sem esforço, como quem sussurra para si mesmo: eu libero a culpa de desejar abundância. Eu libero o medo de crescer. Eu libero a pressão de ter que provar. Eu permito que o dinheiro venha com respeito, equilíbrio e paz. Eu permito que minha vida financeira se organize com inteligência e oportunidades. Essas frases não precisam ser ditas em voz alta. Basta sentir o sentido delas. Agora perceba como o seu corpo responde quando você imagina dinheiro vindo com paz, não vindo com pressa, não vindo com ansiedade, mas vindo como resultado de alinhamento. Talvez o peito relaxe, talvez o estômago solte, talvez os ombros baixem. Isso é sinal de que o seu sistema reconhece uma verdade. Prosperidade não precisa ser pesada. E se existe algo que já cumpriu seu ciclo na sua maneira de buscar dinheiro, deixe ir. Talvez seja trabalhar sem pausa. Talvez seja aceitar menos do que vale. Talvez seja dizer sim para o que te drena. Talvez seja se comparar e se diminuir. Talvez seja a sensação de que você só é valioso quando está produzindo. Isso já cumpriu seu ciclo. A chama violeta toca isso agora e transmuta. E no lugar, ela instala um novo padrão. Eu prospero sem me esgotar. Eu recebo sem me encolher. Eu cresço sem perder minha paz. Agora imagine que você está em um campo à noite, sob um céu amplo. E no céu há um brilho violeta suave, como a aurora. Esse brilho não é apenas beleza, é vibração. E a vibração começa a conversar com o seu inconsciente, dizendo que é seguro fechar os olhos, dizendo que é seguro descansar, dizendo que mesmo dormindo, você está trabalhando em nível energético. O descanso não é ausência de ação. O descanso é ação invisível. E nessa ação invisível, coisas começam a se reorganizar em camadas que você não vê. Ideias se encaixam, caminhos se abrem, coincidências se aproximam, respostas chegam. Você não precisa saber como. Você só precisa permitir. O portal está aberto porque você baixou a guarda.
A manifestação acontece mais rápido quando você não está agarrado ao resultado. Sinta agora a chama violeta transmutando também qualquer ansiedade sobre o futuro. O futuro não precisa ser um lugar assustador. Ele pode ser um lugar de possibilidades. E quando você descansa, você deixa o futuro ser construído de forma mais inteligente, porque você para de contaminar o amanhã com o medo de hoje. Se o sono estiver chegando, deixe. Se ainda houver consciência, apenas permaneça aqui nessa vibração e confie. O que já cumpriu seu ciclo está indo embora, e o que é seu por direito, em forma de abundância, prosperidade, clareza e paz, está encontrando caminho. O seu corpo já sabe o caminho do sono, e quando o corpo sabe, a mente pode parar de insistir. Então, deixe a respiração ser a sua âncora, como se cada expiração levasse embora um resto de preocupação. Você não precisa aprender nada hoje. Você não precisa segurar nada hoje. Segurar foi o jeito antigo. Hoje é o jeito novo, permitir. A chama violeta se torna ainda mais suave agora, como se ela estivesse ajustando a intensidade para acompanhar o seu relaxamento. E quanto mais suave ela fica, mais profunda ela trabalha, como uma água morna que penetra sem esforço. Ela alcança pensamentos que você nem percebe que repete. Ela alcança sensações antigas que ficaram guardadas no corpo. Ela alcança aquela parte de você que se acostumou a esperar o pior para não se frustrar. E ela transmuta isso, devolvendo esperança em forma de calma. Agora, imagine que existe um ponto de energia no centro da sua testa, um lugar de visão interna. Esse ponto, quando está carregado de ansiedade, transforma tudo em ameaça. Mas quando ele está em paz, ele transforma tudo em possibilidade. Então permita que a chama violeta toque esse ponto, limpando excesso de controle, limpando preocupação antecipada, limpando a necessidade de entender tudo antes de viver. E no lugar disso, ela instala uma visão mais clara, mais serena, mais próspera. Porque prosperidade também é visão. É enxergar oportunidades onde antes você só via risco. É perceber caminhos onde antes você só via obstáculos. É se sentir capaz de receber onde antes você se sentia culpado. É se permitir crescer sem achar que vai perder algo. Esta noite você está criando esse tipo de visão. E esse é um dos segredos da manifestação. Você começa a ver diferente. E quando você vê diferente, você escolhe diferente. E quando você escolhe diferente, a realidade responde. Agora traga à sua mente a palavra portal mais uma vez, mas sinta o que ela significa aqui. Um portal não é uma porta mágica que te salva de tudo. Um portal é uma passagem vibracional. Você atravessa quando muda de estado. E nesta noite, seu estado está mudando. Você está atravessando da tensão para a confiança, da pressa para a serenidade, da escassez mental para a abundância interna. E quando você atravessa o universo no sentido de encontros e alinhamentos, começa a combinar com você. Imagine que esse portal se abre no espaço à sua frente como uma luz violeta tranquila. Não é uma luz forte, é uma luz que convida. E você não precisa caminhar com passos, você caminha com rendição. Cada vez que você solta o corpo na cama, você dá um passo. Cada vez que você respira e não resiste, você dá outro passo. Cada vez que você escolhe confiar, você atravessa mais um pedaço. E do outro lado desse portal,
Há um cenário de abundância que não é exagerado, é apenas natural. Um lugar onde você tem o suficiente e mais um pouco. Um lugar onde você paga o que precisa com tranquilidade. Um lugar onde você recebe com gratidão. Um lugar onde dinheiro não é motivo de briga interna, mas uma ferramenta. Um lugar onde você se sente digno de conforto. Um lugar onde você não precisa provar nada para merecer. Sinta esse lugar. Não visualize com detalhes difíceis. Apenas sinta a sensação. Alívio, segurança, liberdade. Agora permita que a chama violeta transmute também a ansiedade de manifestar. Porque às vezes você quer tanto que isso vira um aperto. E quando vira aperto, você emite falta. Então, deixe a manifestação ser leve. Deixe ser um pedido entregue, como quem coloca uma carta na caixa e confia que ela chega. Você não precisa ficar olhando a caixa toda hora. Você não precisa repetir o pedido com desespero. Você já pediu. E o descanso é uma forma de confiança. Repita mentalmente, com doçura: eu entrego e confio. Eu entrego e confio. Eu entrego e confio. Esse mantra é simples e poderoso porque ele desmonta a ansiedade. E quando a ansiedade desmonta, a energia flui. Agora pense em tudo o que já cumpriu seu ciclo na sua relação com dinheiro e prosperidade. Talvez seja o medo de falar sobre dinheiro. Talvez seja a sensação de que riqueza é coisa de outro mundo. Talvez seja a crença de que prosperar te afasta de quem você ama. Talvez seja a ideia de que você precisa sofrer para ser bom. Tudo isso pode ir embora. A chama violeta transforma essas crenças como quem transforma carvão em luz. E no lugar ela planta uma nova semente. Prosperidade é compatível com amor. Prosperidade é compatível com espiritualidade. Prosperidade é compatível com paz. Prosperidade é compatível com você. E agora, sinta essa semente no seu peito. Uma semente violeta com brilho dourado no centro. Ela não exige nada. Ela apenas existe. E porque ela existe, ela começa a crescer. Crescer em ideias, crescer em coragem, crescer em escolhas, crescer em novas oportunidades. Você não precisa empurrar. Você só precisa regar com descanso e confiança. Deixe a respiração ficar ainda mais lenta. Inspire como quem recebe, expire como quem solta. Inspire como quem abre espaço, expire como quem libera. E cada expiração leva embora o que já cumpriu seu ciclo. Cada expiração leva embora uma camada de tensão. Cada expiração leva embora uma cobrança antiga. E cada inspiração traz de volta a energia que você perdeu tentando controlar tudo. Se o sono vier, deixe ele te levar. Porque enquanto você dorme, a energia trabalha. Enquanto você dorme, o campo reorganiza. Enquanto você dorme, a chama violeta transmuta e prepara espaço para a abundância e prosperidade se acomodarem de forma natural na sua vida. A noite segue se aprofundando e parece que o mundo fica mais distante, como se você estivesse entrando em um lugar só seu. Um lugar onde você não precisa se defender, não precisa explicar, não precisa correr. É nesse lugar que a transmutação acontece com mais força, porque nada resiste. E quando nada resiste, o que é pesado simplesmente perde sustentação e vai embora. Agora imagine que a chama violeta se move como uma corrente suave, passando pela sua coluna como se alinhasse o seu eixo.
Porque muitas vezes você se sente cansado, não só por excesso de tarefas, mas por estar desalinhado. Desalinhado com aquilo que você realmente quer, desalinhado com o que você merece, desalinhado com o que te faz bem. E quando você alinha, a vida começa a ficar mais simples. Você não precisa de 1000 caminhos. Você precisa do caminho certo. E o caminho certo aparece com mais clareza quando você está em paz. Sinta como se a chama violeta fosse colocando cada parte de você no lugar. A mente no silêncio, o coração na confiança, o corpo no descanso. E quando essas 3 coisas se alinham, você entra em uma vibração muito poderosa. A vibração da coerência. Coerência é quando você não está pedindo uma coisa e sentindo outra. Coerência é quando o que você deseja e o que você sustenta começam a combinar. E é aí que a manifestação se torna inevitável. Agora, sem esforço, traga à mente o que você deseja receber em abundância. Pode ser dinheiro em fluxo, pode ser estabilidade, pode ser crescimento, pode ser prosperidade no trabalho, pode ser novas oportunidades, pode ser um projeto que dá certo, pode ser reconhecimento, pode ser liberdade. Escolha uma dessas coisas e sinta como se ela já estivesse a caminho. Não como fantasia, mas como certeza tranquila. A certeza tranquila é uma das energias mais magnéticas que existem, porque quando você sente certeza tranquila, você não fica desesperado, você não se sabotaria, você não se contradiz, você simplesmente se prepara. E se preparar às vezes é apenas descansar. Descansar é se preparar para agir melhor amanhã. Descansar é deixar a mente organizar ideias. Descansar é permitir que o campo se ajuste. Descansar é permitir que o que é seu te encontre. Agora imagine que existe um mantra que abre portas internas. Um mantra que você pode repetir sem tensão, como uma canção lenta dentro de você. Eu mereço receber. Eu estou pronto para prosperar. Eu permito que o dinheiro venha com facilidade. Eu permito que a abundância se instale com paz. E ao repetir isso, observe se surge alguma resistência, alguma voz interna dizendo mas. Se surgir, tudo bem. Essa voz é o velho ciclo. E o velho ciclo, hoje, está sendo transmutado. Então, quando essa resistência aparecer, não discuta com ela. Apenas ofereça a chama violeta, como se você dissesse, eu te vejo, mas você já cumpriu seu ciclo. E então volte para o mantra, volte para o corpo, volte para a respiração. Assim você ensina ao seu sistema que ele pode soltar até mesmo o medo de soltar. Agora traga também a ideia de portal financeiro, mas não como superstição. Pense em portal como um momento de virada. Uma virada interna que gera uma virada externa. E esta noite pode ser uma virada. Não porque algo mágico vai cair do céu, mas porque você está mudando a frequência que determina suas escolhas e seus resultados. Uma mente mais calma cria mais estratégia. Um coração mais confiante cria mais coragem. Um corpo descansado cria mais consistência. E consistência cria riqueza. Imagine agora uma cena de amanhã, bem simples. Você acorda com um pouco mais de energia. Você lembra de uma coisa importante sem esforço. Você tem uma ideia que parece óbvia. Você organiza algo que estava confuso. Você responde uma mensagem com clareza. Você toma uma decisão sem drama. E essa decisão abre uma porta. Pode ser uma porta pequena, mas toda prosperidade começa assim, com portas pequenas.
O segredo é estar desperto o suficiente para atravessar quando ela aparece. E para estar desperto, você precisa descansar. Agora, a chama violeta toca as suas emoções em relação ao merecimento, porque muitas vezes o maior bloqueio não é falta de oportunidade, é a sensação de que você não merece, a sensação de que você precisa pagar um preço alto para receber algo bom. Então permita que essa energia dissolva essa crença como se ela limpasse uma marca antiga do seu campo. Você não precisa pagar com sofrimento. Você pode receber com gratidão. Você pode prosperar com equilíbrio. Você pode crescer com leveza. E nesse momento sinta como se uma energia dourada começasse a se misturar ao violeta, trazendo um senso de valor pessoal. Valor que não depende de desempenho. Valor que não depende de aprovação. Valor que existe porque você existe. E quando você sente valor, você atrai valor. Você passa a aceitar melhor. Você negocia melhor. Você se posiciona melhor. Você cria melhor. E tudo isso aumenta o fluxo de prosperidade na sua vida. Agora, deixe a respiração te levar mais fundo. Inspire e sinta que você puxa para dentro uma vibração de paz. Expire e sinta que você libera um ciclo antigo. Inspire e sinta que você recebe luz. Expire e sinta que você entrega peso. E se o sono vier, deixe ele te envolver como um cobertor. A chama violeta continua trabalhando. Ela não precisa da sua vigilância. Ela precisa apenas da sua permissão. Antes de afundar mais, escolha uma frase simples para selar este momento. Eu descanso e tudo se organiza. Eu descanso e tudo se organiza. Eu descanso e tudo se organiza. Essa frase é uma chave, e a chave abre um espaço onde o que já cumpriu seu ciclo sai, e o que é novo entra com calma. A quietude começa a ficar mais espessa, como se o ar estivesse mais macio. E nesse ar macio, você percebe uma coisa: você não precisa carregar tudo para ser digno. Você não precisa carregar tudo para ser forte. A força que vale esta noite é a força de soltar. Soltar é um ato de confiança. Soltar é um ato de maturidade. Soltar é um ato de liberdade. Agora imagine que a chama violeta se aproxima do lugar onde você guarda as expectativas. Expectativas sobre você mesmo, sobre o que deveria ter acontecido, sobre o que ainda precisa acontecer, sobre o tempo, sobre o resultado. Expectativa é uma corda invisível que puxa sua mente para o futuro e te tira do descanso. Então, permita que essa corda seja transmutada. Não precisa cortar com raiva, apenas dissolver com luz. E quando ela dissolve, você volta para o presente. E o presente é o único lugar onde seu corpo descansa e sua energia se reorganiza. Sinta como se a chama violeta fosse uma mão gentil tocando a sua testa e dizendo: pode relaxar, pode parar de prever, pode parar de se preparar para o pior, pode parar de tentar controlar cada detalhe. Existe um fluxo maior te sustentando. E quando você aceita isso, mesmo que por poucos minutos, você muda o seu campo inteiro. Agora, traga para dentro de você uma sensação de gratidão antecipada. Gratidão não como obrigação, mas como vibração. Gratidão é uma frequência que acelera a organização interna. Quando você agradece, você muda de falta para presença. E presença é um magnetismo silencioso. A lei da atração responde muito rápido quando você está presente, porque presença é clareza.
Então, com suavidade, agradeça por algo simples. Pode ser pela cama, pelo silêncio, por estar aqui, por ter escolhido descansar, por ter resistido a mais um dia. E agora, agradeça também por algo que ainda vai acontecer, como se já estivesse a caminho. Agradeça pela prosperidade que se aproxima. Agradeça pelas oportunidades que estão se alinhando. Agradeça pelo dinheiro que vai circular com mais facilidade. Agradeça pela clareza que vai surgir. Agradeça pela paz que vai permanecer. Essa gratidão não é fingimento. É treino vibracional. É como se você dissesse: eu já aceito, eu já permito, eu já estou pronto. E esse estado, quando é sereno, é extremamente poderoso. Agora imagine que existe um portal de reorganização acima de você, como uma abertura no campo energético. E por essa abertura desce uma chuva fina de partículas violetas, como se fossem pequenos pontos de luz. Cada ponto de luz carrega um comando: transmutar, encerrar ciclo, liberar peso, abrir caminho. E esses pontos de luz tocam sua pele, atravessam sem esforço e vão alcançando exatamente onde existe ruído. Talvez o ruído esteja no peito, talvez no estômago, talvez na garganta, talvez nos ombros. Onde quer que esteja, a luz vai. E quando ela vai, ela não apenas acalma, ela reorganiza. Ela troca ansiedade por clareza. Ela troca medo por confiança. Ela troca tensão por receptividade. E receptividade é o estado em que a abundância encontra você sem esforço. Agora, traga a atenção para a sua relação com manifestar. Muitas vezes, você tenta manifestar como se fosse empurrar uma porta pesada. Mas a manifestação verdadeira é como abrir uma janela e deixar o ar entrar. Não exige força, exige espaço. E espaço é o que você está criando agora. Então, imagine que você abre uma janela interna e pela janela entra um vento morno, com cheiro de começo novo. Esse vento leva embora pensamentos de escassez, leva embora comparação, leva embora pressa, leva embora medo de não dar certo. E no lugar, ele deixa uma sensação de caminho livre. Agora, pense na prosperidade como um fluxo inteligente. Ela chega quando encontra estrutura. Estrutura não é rigidez, é clareza. Estrutura é saber o que você quer, saber o que você aceita, saber o que você não aceita mais. E nesta noite, você está definindo isso em silêncio. Você está dizendo: eu não aceito mais viver em tensão constante. Eu não aceito mais carregar culpas antigas. Eu não aceito mais um ciclo de escassez mental. Eu escolho prosperidade com paz. E essa escolha é um comando energético. Quando você escolhe, o campo se ajusta para combinar com a escolha. As oportunidades se aproximam. As sincronicidades aparecem. Pessoas certas entram. Ideias surgem. E você se torna capaz de reconhecer essas coisas porque a mente está menos barulhenta. Agora sinta como se a chama violeta entrasse nas suas mãos. Mãos representam ação. E às vezes você age com medo, com pressa, com insegurança. Hoje, a energia toca suas mãos para que amanhã você haja com calma. Para que suas escolhas sejam mais firmes. Para que você saiba dizer sim para o que te prospera e não para o que te drena, para que você se posicione com serenidade, para que você honre seu valor sem precisar brigar. E agora, sinta a chama violeta descendo para os pés. Pés representam caminho. E talvez você tenha sentido que o caminho estava confuso.
Mas quando a energia toca os pés, ela traz direção. Ela não mostra tudo de uma vez. Ela apenas dá o próximo passo com clareza. E isso é suficiente. Se você quiser, repita mentalmente um mantra curto para ancorar essa direção. Eu caminho com confiança. Eu caminho com calma. Eu caminho com prosperidade. Esse mantra vai se misturar ao sono e continuar trabalhando, porque o inconsciente aprende quando você repete com serenidade. Deixe o corpo ficar mais pesado. Deixe a cama te segurar. Você não precisa sustentar nada. O mundo pode esperar. A vida continua se organizando. A chama violeta continua transmutando o que já cumpriu seu ciclo. E você agora só precisa descansar dentro dessa certeza. A sensação de estar seguro começa a ficar mais familiar. Como se você finalmente lembrasse que o descanso também é um lugar onde a vida se resolve. E isso muda tudo. Porque quando você aceita que não precisa controlar cada detalhe, você abre espaço para soluções que não estavam no seu radar. Soluções que chegam como intuição, como coincidência, como resposta simples. Soluções que vêm quando você não está apertando a vida com as mãos. Agora imagine que a chama violeta está trabalhando em camadas ainda mais profundas, como se ela estivesse alcançando o ponto onde você formou a crença de que precisa lutar para merecer. Essa crença é pesada. Ela faz você viver como se a paz fosse um prêmio distante. Mas hoje ela já cumpriu seu ciclo. Hoje ela pode ser transmutada. Sinta essa energia tocando o centro do seu peito e abrindo um espaço de permissão. Permissão para ser feliz sem culpa. Permissão para prosperar sem medo. Permissão para descansar sem achar que está falhando. E quando essa permissão se instala, a sua vibração muda de forma definitiva, porque a vibração do merecimento é uma vibração de abertura, e abertura é magnetismo. Agora, em silêncio, leve sua atenção para aquilo que você deseja manifestar na sua vida financeira. Não precisa detalhar. Apenas escolha a sensação final, a sensação de estabilidade, a sensação de liberdade, a sensação de ter dinheiro suficiente para respirar, a sensação de pagar o que precisa e ainda sobrar, a sensação de investir, crescer, construir, a sensação de prosperar com tranquilidade. Escolha uma dessas sensações e deixe ela morar no seu corpo por alguns segundos. Perceba como o corpo responde quando você sente isso como possível. Talvez venha um alívio, talvez venha um calor, talvez venha uma leve alegria. Essa resposta do corpo é importante porque ela mostra que a prosperidade não é apenas um número, é um estado interno. E quando você sustenta esse estado, você começa a criar escolhas alinhadas com ele, mesmo sem perceber. Agora, pense em vibração como um idioma. O universo entende o idioma do seu estado. Se o seu estado é medo, você atrai mais situações que confirmam medo. Se o seu estado é confiança, você atrai mais situações que confirmam confiança. Então, esta noite é uma aula silenciosa de idioma. Você está aprendendo a falar confiança com o corpo. Você está aprendendo a falar abundância com a mente. Você está aprendendo a falar prosperidade com o coração. E enquanto você aprende, a chama violeta transmute o que atrapalha sua fluência. Transmute a dúvida crônica. Transmute a comparação. Transmute a pressa.
Transmute a sensação de que você sempre precisa correr atrás. E no lugar, ela instala um ritmo novo. Eu permito, eu recebo, eu administro com calma, eu prospero com paz. Agora imagine que existe um portal final de fechamento de ciclos, como se fosse uma porta violeta que se abre suavemente e te convida a colocar para fora tudo o que não precisa te acompanhar para o próximo dia. Você pode imaginar essa porta na sua frente, simples, discreta, e você começa a depositar ali, como se deixasse uma bolsa pesada no chão. O estresse do dia, as cobranças, as preocupações, os pensamentos repetidos, os medos financeiros, as memórias que te puxam para trás. Um a um, sem pressa. Você não precisa listar. Você só deposita a energia. E quando você deposita, a chama violeta envolve tudo isso e transforma. Ela não joga fora de qualquer jeito. Ela transmuta com respeito, porque até o que foi difícil teve alguma função em algum momento. Mas se a função já foi cumprida, ela não precisa continuar. E esse é o ponto. O que já cumpriu seu ciclo pode ir. Sinta agora como se um espaço enorme se abrisse dentro de você. Como se você estivesse mais leve por dentro do que estava há alguns minutos. E nesse espaço, algo começa a se aproximar. Uma sensação de confiança quieta. Confiança quieta não é euforia. É uma certeza suave. A certeza de que você está sendo guiado. A certeza de que as peças vão se encaixar. A certeza de que o dinheiro vai encontrar caminho quando você se organiza por dentro. A certeza de que a prosperidade não precisa ser uma luta. Agora, se você ainda estiver acordado o suficiente, repita mentalmente uma sequência simples, como um mantra de alinhamento. Você pode repetir em ritmo de respiração, sem força. Eu solto, eu confio, eu recebo, eu prospero. E cada palavra é uma chave. Solto, abre espaço. Confio, muda o campo. Recebo, ativa receptividade. Prospero, sela o destino que você escolhe. Imagine também que enquanto você dorme, a sua energia continua trabalhando como um imã. Ela atrai oportunidades alinhadas, caminhos mais claros, pessoas certas, ideias úteis. E mesmo que você não veja de imediato, o processo já começou, porque o que muda por dentro cria movimento por fora. E você já começou a mudar. Agora, deixe o corpo se entregar mais um pouco. Se os olhos quiserem fechar completamente, feche. Se o pensamento quiser ir embora, deixe. Você não precisa ficar consciente até o fim. A noite faz a parte dela. A energia faz a parte dela. E você faz a sua parte ao permitir. O silêncio agora parece uma presença, como se ele estivesse cuidando de você. E quando o silêncio cuida, a mente para de insistir. Você não precisa se manter atento. Você não precisa acompanhar cada frase. Você só precisa sentir o descanso chegando como um rio calmo, levando embora o que já foi e trazendo para perto o que é novo. A chama violeta continua atuando, mas de um jeito ainda mais sutil, como se ela soubesse que este é o momento de costurar por dentro tudo o que foi liberado. Ela fecha ciclos com delicadeza. Ela recolhe pontas soltas. Ela organiza gavetas internas. E ela faz isso sem ruído, sem pressa, sem cobrar que você entenda. Basta permitir. Imagine que uma luz violeta suave percorre o seu corpo mais uma vez, da cabeça aos pés, como um manto, e por onde esse manto passa, ele recolhe o excesso. O excesso de pensamento,
o excesso de cobrança, o excesso de preocupação, o excesso de urgência, tudo o que estava a mais, tudo o que estava pesado, tudo o que não precisava estar em você agora. E quando essa luz chega ao peito, ela se demora um pouco mais, como se estivesse colocando ali um selo de paz. Esse selo de paz tem um significado. Você não precisa carregar o mundo enquanto dorme. Você não precisa resolver nada no escuro da madrugada. Você não precisa lutar com a mente. Você pode descansar e confiar. E quando você confia, você deixa o campo trabalhar a seu favor. Agora permita que a vibração da abundância se instale como uma sensação estável dentro de você. Não como empolgação, mas como base. A base de quem sabe que vai prosperar sem se perder. A base de quem sabe que dinheiro pode vir como resultado de clareza, de escolhas boas, de oportunidades alinhadas. A base de quem sabe que riqueza também é ter paz para dormir. Porque quando você dorme em paz, você acorda com visão. E quando você acorda com visão, você faz o que precisa ser feito com mais inteligência. Imagine que enquanto você dorme, o seu campo energético continua emitindo um sinal de receptividade, um sinal de merecimento, um sinal de confiança. E esse sinal atravessa a noite como uma mensagem silenciosa, atraindo encaixes. Você pode não ver agora, mas algo se move, algo se ajusta. Pessoas pensam em você, ideias se formam, caminhos se abrem, portas pequenas começam a se alinhar para virar portas maiores. E se houver qualquer medo antigo dizendo que nada muda, deixe a chama violeta tocar esse medo e transformá-lo em calma. O medo é só um eco do ciclo antigo. Ele já cumpriu seu papel. Ele já foi útil quando você precisava se proteger. Mas agora você está entrando em um ciclo novo. Um ciclo em que prosperidade é compatível com serenidade. Um ciclo em que a abundância encontra você sem brigar. Um ciclo em que sua mente aprende a descansar e sua vida aprende a fluir. Permita que o corpo fique pesado, como se estivesse sendo acolhido pela própria cama. Permita que os ombros desçam um pouco mais. Permita que a testa relaxe. Permita que a respiração encontre um ritmo quase imperceptível, como se o sono estivesse puxando você suavemente para dentro. Agora, sem esforço, repita apenas por dentro uma frase simples, lenta, como um mantra final que acompanha o adormecer. Eu solto o que já cumpriu seu ciclo. Eu descanso em paz. Eu permito que a vida se reorganize. Eu permito que a prosperidade se aproxime com tranquilidade. Não é para repetir muitas vezes, só o suficiente para que seu corpo entenda a direção. E então, deixe a chama violeta continuar como uma corrente discreta de transmutação. Ela limpa o que é antigo, ela dissolve o que é pesado, ela libera o que não serve, ela eleva o que precisa elevar, e ela prepara um espaço bonito dentro de você, um espaço onde a calma mora, onde a confiança se instala, onde a abundância encontra lugar. Permita que tudo continue se organizando dentro de você, no tempo certo. Siga com essa sensação de calma e confiança. Tudo encontra o seu lugar quando você permite. Gratidão.